Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer mais uma correção para vocês, né, de uma prova da VUNESP, e vamos falar da prova de Araçatuba, PEB 1 Araçatuba. Por que essa prova é interessante? Porque ela é muito padrão VUNESP, né? Então, ela traz assim, tem edital aí que está na praça, né? Não sei se quando você assistir esse vídeo, esses editais estão na praça, mas, por exemplo, o de Santo André, que está na praça, outros, é muito parecido, né, com o edital de Santo André e outros da VUNESP. Por isso que é uma questão, uma prova interessante de você observar. E aí eu vou comentar as questões pedagógicas e de legislação. Já agradecendo a todo mundo que acompanha o canal, quem quer colaborar, né? Tem o Valeu aí, você pode colaborar com o canal, tem as informações aí, os livros que você pode adquirir dos parceiros, enfim, tudo isso ajuda a gente a continuar esse trabalho que é importante para aquelas pessoas que talvez não tenham oportunidade de comprar um curso, né? Sempre interessante. Então vamos lá, conhecimentos pedagógicos e de legislação, sempre agradecendo todas as mensagens do pessoal que passou aí, né? Fala, olha, passei e tal, obrigado, né? Eu falo sempre que é da pessoa, né? A gente ajuda na medida do possível. Olha só essa questão, número 26, né? Claro, tem as questões de matemática, português, que eu não comento aqui, né? Eu vou comentar as questões de pedagógico e legislação. E esse que é um edital bem característico da VUNESP. Então vamos lá, ó. Questão número 26, desde o final da década de 70, o Brasil conseguiu a quase universalização da escolarização das crianças de 7 anos. Mesmo assim, ainda se faz necessário construir respostas adequadas para explicar o maciço fracasso da escola, que apesar de atender a quase a totalidade das crianças, ainda não conseguiu oferecer a elas um espaço social onde adquiram conhecimentos culturais, artísticos e científicos, além de valores e habilidades para viver de forma cidadã o século XXI, né? Texto do Barbosa, 2007. A partir desse diagnóstico sobre a escola brasileira como alternativa, Barbosa, 2007, propõe a construção de um projeto de escolarização, né? Então, o autor propõe, autor que está sempre presente aí nos editais da VUNESP, né? Valorize o mérito escolar como estímulo para a superação das desigualdades sociais das crianças, dos jovens e das famílias. E aí eu sempre recomendo, gente, quem quer responder antes de ouvir o comentário, depois você pode pausar, né? Para você, eu mostro a questão aqui, né? E você pausa e vai ouvindo aí as alternativas e responde. Porque eu gosto sempre de comentar questão a questão. Então, por exemplo, falando aqui do DNA, valorizar o mérito escolar, né? Então, isso não combina com o DNA da educação brasileira, nem no arcabouço de legislação que nós temos. Porque lá mesmo na legislação diz valorizar, né, as questões qualitativas sobre as quantitativas. E aqui é a questão de mérito, né? Lembra meritocracia para a superação das desigualdades sociais? Não, né? Até porque a gente vai falar aí de ponto de partida desigual, enfim. Então, essa letra A não combina com o pensamento aí dos autores, né? Das autoras, dos autores contemporâneos. Entreteça as culturas escolares, as culturas da infância e as famílias na sociedade contemporânea. Opa, essa é interessante, né? A questão de relacionar, né, as culturas escolares com as culturas da infância, da família, da sociedade. Bem interessante essa questão, bem, né, de acordo com o DNA. A C, então a gente bota um pontinho nela aqui, né? Resgate as propostas republicanas de construir uma sociedade mais igualitária pela disseminação de uma cultura escolar mais homogênea. Aí foge do DNA da educação, por quê?
O DNA da educação, que está na LDB, está nos princípios da LDB, está nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, da educação de 9 anos, da educação fundamental, os documentos todos, os autores, eles falam valorizar a diversidade, a heterogeneidade, e não transformar todo mundo em homogêneo, né, igual ali, não. Então, é respeitar as diferenças e as particularidades. Portanto, cultura escolar mais homogênea está fora. Reconheça a necessidade de eliminação dos modelos de aprovação e progressão automática para a recuperação da autoridade do professor. Será que é isso? Claro que não, né? Claro que não. Até porque existe aí um grande debate sobre a questão, né, da progressão, enfim, e mas não tem nada a ver com a autora colocando isso aí, certo? Valide a escola como única instituição. Aí entra naquilo que eu falei, restringiu, né? Então, como que a gente responde questões, professor? Dessa forma, restringiu única instituição. Quer dizer que a escola é a única instituição educativa capaz de transmitir a cultura e os conhecimentos legítimos para formar novas gerações? Claro que não. Todos os ambientes podem ser educativos, então a escola não é a única, né? As crianças aprendem na família, na sociedade, no sindicato, nós aprendemos no sindicato, as crianças aprendem na brincadeira na rua, com a turma da escola, com a turma do prédio, com a turma de amigos, da família, enfim, todo lugar você está aprendendo. Então a escola não é a única instituição educativa, certo? Portanto, é letra B, entreter essas culturas escolares, as culturas da infância e as famílias na sociedade contemporânea. Olha como essa resposta é mais ampla. E eu sempre falo, pintou a dúvida, vai no que é mais amplo, no que é mais abrangente, no que atende um maior número, né? Que agrega, que une, que entrelaça, que relaciona, que inclui, né? Vai nessa, certo? Portanto, letra B, de bola, de beleza, né? Vamos lá. No entendimento de Ilma Passos Veiga, 2009, a gestão democrática da escola pública poderá constituir um caminho para a melhoria da qualidade do ensino se for concebida como um mecanismo capaz de inovar as práticas educativas da escola. Para tanto, a escola conta com instâncias colegiadas, entre elas o Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres, né? Dentro da gestão democrática. Ilma Passos Veiga é uma autora clássica aí nos editais da VUNESP, e ela está falando aqui, né, sobre gestão democrática, que é um dos princípios, está no DNA da nossa educação, né? O conselho de classe, dentre outros. Segundo Veiga, a gestão democrática exige uma ruptura na prática administrativa da escola, o enfrentamento das questões. Então, olha como essa questão é boa, né? Já dá um belo resumo aí do que pensa a Ilma Passos Veiga sobre as práticas educativas na escola, a gestão democrática, né? As instâncias colegiadas aí que estão citadas, conselho, APM. Isso aqui já dá uma bela resumida aí, né? Então tem que romper com o quê? Para que essa gestão democrática ocorra, das estratégias, o enfrentamento, né, das estratégias da ação da escola, exige uma ruptura na prática administrativa da escola com o enfrentamento das questões das estratégias, não, né? Estratégia é importante da ação da escola, do tempo cronológico e do tempo pedagógico na escola. Será que é isso? Da exclusão e reprovação e não permanência do aluno na sala de aula, dos referenciais teóricos metodológicos usados no projeto da escola e da subordinação da qualidade formal à qualidade política da escola, né? Subordinação já é uma palavra que não combina
com o DNA da educação, né? Mas o que tem que enfrentar, né? Na verdade, a pergunta é: a gestão democrática exige uma ruptura na prática administrativa da escola com o enfrentamento de quais questões que ela coloca? Estamos falando de gestão democrática que acolhe, que une, que é para todos, né? O objetivo ali é você desenvolver a aprendizagem do aluno, certo? Quais são os pilares da escola? Por que a escola existe? Pelo aluno, né? E o que o aluno tem que absorver ali na escola? A aprendizagem. Essa é a centralidade da educação. O aluno e a aprendizagem. Portanto, uma prática importante para a gestão democrática é enfrentar a exclusão, reprovação e não permanência do aluno na sala de aula. Letra C, de casa, de criança, né? Então a 27, letra C, tá, gente? Ilma Passos Veiga é uma autora muito importante, tem vídeo no meu canal aí sobre ela, tá? Ocimar Alavarzi, né? Alavarzi, acho que é assim que fala. Problematiza a adoção dos ciclos como forma de organização do ensino fundamental enquanto política pública de educação para a democratização da escola. Veja, a democratização aparecendo de novo e agora falando dos ciclos, né? Que é um importante tema aí dos concursos. Para o autor, a organização do ensino fundamental em ciclos, né, favorece o compromisso com a igualdade de oportunidades, retira a avaliação da centralidade do processo educativo, evidencia que a repetência opera com a otimização de recursos, permite trabalhar com objetivos mais amplos não anuais e aponta que a seriação é um sistema mais confiável de aprendizagem. Então, o que será que esse autor pensa sobre os ciclos, né? E aí, gente, muitas pessoas falam assim: poxa, eu tenho dúvida, né? Professor, eu não consigo ler todo no edital. Então, o que acontece? É importante você ver as questões para você entender como que você pode responder uma questão dessa, né? Lembra do que eu falei? Deu dúvida, vai no mais amplo, né? Vai no amplo. Ó, onde aparece a palavra amplo? Ó. Permite trabalhar com objetivos mais amplos, não anuais, né? Porque o ciclo, o que é o ciclo? O ciclo é aquele momento ali estendido, vamos dizer assim, sem a seriação, sem pensar em primeiro, segundo, terceiro, né? Ele permite que a criança se desenvolva e aprenda, não num período pré-determinado ali, mas numa organização mais flexível, né? Vamos dizer assim. Então você fala ciclo de alfabetização, aí você fala o ciclo de alfabetização é primeiro, segundo, terceiro, né? Aí você vem nas DCNs, diz que é 3 anos, aí vem a BNCC, diz que é 2 anos, né? Aí sempre dá uma confusãozinha. Mas o ciclo é esse momento mais flexível, né? Que permite ali você trabalhar com objetivos mais amplos que não anuais, tá? Por isso a questão dos ciclos, né? Então a 28, letra D, de dado, certo? Se pensou em ciclo, pensou em coisas mais amplas, mais flexíveis, sem um tempo ali muito fechado, né? Não que o ciclo tem sim um período ali, mas não é aquela coisa, né, presa ali no ano, porque não alfabetizou no primeiro, então não, né? Aí é um processo, né? Ele vai, às vezes a maturação vem ali no segundo, certo? Então o ciclo te dá mais essa liberdade, vamos dizer assim, é uma proposta mais flexível de olhar a educação e o desenvolvimento da criança respeitando os seus tempos, né? Então vamos lá. 29, na escola o professor é um grande intermediador
que pode contribuir tanto para a promoção da autonomia dos alunos, como para a manutenção dos comportamentos de controle sobre os mesmos. Na acepção de Neuci Berbel, uma característica das atividades que concorrem para a promoção da autonomia dos alunos é a regulação externa, os prazos rígidos, a alta pressão, as recompensas e a alta flexibilidade em sua execução. Então, o que favorece a autonomia, né? O que favorece? A autonomia também é um tema importante. Eu até comentei isso numa outra aula que está no canal, sobre a autonomia para os alunos com deficiência, né? Então, tem umas aulas aí de autores aí que eu estou comentando bastante sobre isso. Então, na visão da Neuci, o que é isso? Neuci, né? Neuci, Berbel. O que esses nomes de autores sempre me pegam. O que é essa autonomia? É a regulação externa, será? Os prazos rígidos, rigidez não combina com o DNA da educação. Alta pressão, não, né? Alta pressão não combina, né? Recompensa também não. Agora, flexibilidade em sua execução, né? Então, a flexibilidade também é outra palavra muito utilizada nos documentos educacionais e nos autores. Acabamos de falar de flexibilização aqui, acabei de citar essa palavra quando eu falo do ciclo, né? E aqui é letra E, alta flexibilização em sua execução, né? Então muitas pessoas ficam presas, eu até comentei isso na aula de pessoas com deficiência. Por que eu falo? Não, na aula que fala do tema, né? Não de pessoas. Muitas vezes o pai fala, mas ele não está conseguindo, o pai quer o tempo dos outros, né? Então, não, tem que ser flexível. Às vezes tem os tempos que as pessoas vão ganhando autonomia. É importante a gente estimular isso, respeitar os prazos, os limites das crianças, né? Então, a alta flexibilidade em sua execução. Letra I, de escola. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira sobre a educação pública de tempo integral, de acordo com Ana Maria Cavalieri, 2014. Aqui falando de educação integral, né, pública de tempo integral. Até 2014, consolidou-se a concepção de educação de tempo integral, que se estrutura por meio de atividades complementares ao turno regular, que podem ser oferecidas por outras instâncias que não a escola. Vamos ver, né? B. Assim como a ampliação do período da obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos, a ampliação da jornada foi uma proposta aceita sem questionamento pela sociedade brasileira. Gente, existe uma proposta que vai sem questionamento? Não, né? Todas as propostas, quando são levantadas, são questionadas, ou pelos professores, ou por alunos, ou por famílias, né? Sempre tem aqueles que, né, vão questionar. Então, sem questionamento, foi unânime, todo mundo disse, nossa, que coisa maravilhosa. Não, né? Do ponto de vista do direito à educação de tempo integral, é direcionada a todos os cidadãos, enquanto a ampliação dos anos de obrigatoriedade escolar ainda permanece dúbia quanto a ser ou não direito de todos. Imagina, não tem dubiedade nenhuma. Educação está lá na Constituição, é direito subjetivo, é direito de todos, né? Então não tem dúbia, não tem situação dúbia nesse sentido, tá? Então precisa estar atento a isso, certo? Apareceu um ruído aqui, deixa eu ver o que é isso. Pronto. A tradição escolar brasileira, com exceção das escolas privadas, é de escola de turno parcial, de modo que só recentemente universalizamos a educação pública de tempo integral. Gente, nós universalizamos a educação pública de tempo integral? Claro que não, né? Não tem tanta... não passa longe disso, certo?
Há pesquisas na literatura nacional e internacional que comprovam que mais tempo diário na escola trará resultados escolares melhores, sendo uma condição indispensável para a melhoria da educação brasileira. A questão é tempo só? Não. A questão, olha como essa questão reduz o problema da qualidade da educação brasileira a mais tempo na escola. Não é isso só, né? Então você vê, reduziu muito, é só esse problema. Então, se aumentar o tempo, a educação vai ficar maravilhosa? Não. Portanto, né, por eliminação, eliminamos a B, a C, a D, e aí é a letra A, né? Então, mesmo que você não soubesse que até 2014 consolidou-se a concepção de educação integral, né, que estrutura por meio de atividades complementares de turno regular, as outras você consegue eliminando por incoerências ali, né, com a realidade da educação brasileira. E aí, claro, tem o texto da Ana Maria Cavalieri que fala disso, obviamente, algumas massas, você vê que usando essa tática aí, né, de ir eliminando questões, você falaria, bom, a única que sobrou aqui, que não tem assim uma incoerência, é a letra A, né? Então, letra A de amor. Vamos lá, 31, Neuzi Berbel, de novo, e José Moran, né, que fala aí das novas tecnologias, um autor também muito citado aí nos editais. São autores que discutem o uso de metodologias ativas na educação. Para a primeira, as metodologias ativas têm o potencial de levar os alunos à aprendizagem para a autonomia. Para a primeira aqui, né, para a Nilce. Para o segundo, no âmbito de uma cultura digital, um modelo que favorece a autonomia é a aula invertida. De acordo com Moran, a aula invertida consiste em... Então, ele pediu aí o conceito de aula invertida. E aí eu sempre falo, quando você está vendo uma prova e ouvindo o comentário e a correção de uma prova, você tem que estar com um caderno anotando. E aí você pode até dividir os autores, né, por folhas, por sei lá como você vai fazer, né? Eu gostava muito de dividir, autor tal, José Moran, ia colocando ali alguns pensamentos dele, algumas ideias. Por exemplo, a definição de aula invertida. O que é aula invertida? Inverter a ordem de quem ensina e de quem aprende, criando espaço para que os alunos deem aula para os professores. Olha só, hein? Substituir as aulas presenciais por aulas virtuais, mais ativas e dinâmicas, de modo que apenas as avaliações ocorram de modo presencial. É isso a aula invertida? Usar tecnologias que permitam controlar os ritmos de aprendizagem e os usos que os alunos fazem do tempo nos espaços virtuais. Aí é aquilo que eu falo, controlar não é uma ideia que está aí na pedagogia contemporânea, não faz parte do DNA da educação. Concentrar no ambiente virtual o que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. Mudar as metodologias tradicionais das salas de aula presencial, incorporando tecnologias que facilitam o ensino e a aprendizagem. Então, uma questão conceitual, né? Para o Moran, o que é uma aula, o que consiste uma aula invertida, né? Então, é inverter a ordem? Não. É substituir as aulas presenciais por aulas virtuais? Não, isso não é aula invertida. Usar tecnologias que permitam controlar os ritmos? Também não. Mudar as tecnologias tradicionais, né? Também não, não é isso. É concentrar no ambiente virtual o que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso passar para vocês, vamos supor que vocês estivessem na faculdade comigo. Poderia passar um texto para vocês com informações básicas, né? Vocês poderiam ali ter uma plataforma e ler o texto, enfim. E aí eu falaria assim, nós vamos discutir, né? Ou vamos pensar esse texto e elaborar algo na aula. Então todo mundo já estaria com essa informação básica e a gente faria o debate na sala de aula mediado pelo professor. Isso é uma aula invertida.
né? Então, você já vai buscar informação no ambiente virtual, aquilo que é básico, para o professor não ficar lá, né, falando aquilo. Então, você já pegou essa informação e aí a gente faz uma roda, faz um debate, faz uma atividade. Por exemplo, podemos fazer um brainstorming de uma chuva de ideias, enfim, né? Depende do que a gente vai discutir, certo? E depende do planejamento e do plano de aula do professor. Mas isso é uma aula invertida, né? Conceito de aula invertida. Para Antônio Nova, outro clássico da VUNESP, né? O campo da formação de professores está particularmente exposto a um efeito de moda, né? E a moda é, como todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os debates educativos. Os textos, as recomendações, os artigos e as teses sucedem-se a um ritmo alucinante, repetindo os mesmos conceitos, as mesmas ideias e as mesmas propostas. Diante desse quadro, Nova defende a necessidade de uma formação de professores construída, né? Então aqui ele faz uma crítica a essa moda, né? Muitas vezes tem modas mesmo, né? E a gente tem que ter cuidado, né, com essas modas. Por quê? Veja, a tecnologia, né? Ela é ótima, excelente, é uma coisa fantástica. Mas a gente não pode ficar escravo da tecnologia. Outro dia eu vi o professor César Nunes até falando disso, né? Não podemos deixar que as grandes, né, players, né, do mercado de informação, do mercado da tecnologia aí, né, que a gente até usa, enfim, deve usar mesmo, que elas deem a linha, né? Nós precisamos tomar a rédea do negócio, senão fica aí as grandes empresas decidindo o que deve ser usado na sala de aula, enfim. Então, o professor Nova traz a seguinte questão: a formação de professores tem que ser construída como? A partir dos movimentos sociais, dentro da profissão, a parte dos conceitos de moda pedagógica da atualidade, né? Aqui a gente já elimina, gente. O texto aqui já começa, né, criticando a moda. Então, como é que ele vai? Aqui ele coloca a parte dos conceitos, né? Tudo bem. A parte dos espaços públicos, sempre essa parte já dá uma separada, uma limitada, né? Dentro de uma perspectiva de treinamento e capacitação. Gente, treinamento é uma palavra que não combina com o DNA da educação, né? Outro dia até fiz uma criticazinha a um documento que apareceu escrito isso, treinamento, né? Porque, gente, a educação é ampla. Treinar é uma coisa que é você fazer aquilo que, tipo um manual, né? Lembra um manual, sabe? Pô, vou treinar, vou fazer um condicionamento físico, eu sigo ali, né? Vou me condicionando e tal, corro mais, faço sprint, faço musculação. Isso é um treinamento, né? A educação, ela requer mais que isso, ela requer reflexão, crítica, pensamento crítico, né? Ela é mais do que um treinamento, ela vai além disso, tá? Então, o que o professor Antônio Nova defende é a capacitação dentro, né, a formação dentro da profissão, certo? Dentro da profissão, o que é muito importante, né? A gente no dia a dia vendo os desafios, claro que a teoria ela é super importante, ela é um alicerce, né? Então, muita gente fala assim, não, o importante é a prática. Gente, prática sem teoria, né, é que nem aquelas casas que é construída, né, pode dar certo, mas pode desabar, né? Então, é sempre importante ali ter um alicerce teórico ali para você fundamentar algumas questões, avaliar, refletir, né? Senão você fica fazendo sempre o mesmo. Bom, dentro da profissão, letra B, de bola, certo? Letra
letra, ó. Questão número 33, né, que tem texto, tem vídeo no meu canal, Mel Eiskell, né, não é fácil falar, não. Ele é um professor em inglês, né, e ele fala sobre inclusão. E para ele o maior desafio do sistema escolar em todo o mundo é o da inclusão educacional. O autor faz uma revisão de diferentes perspectivas sobre a educação inclusiva e propõe um avanço com base na ideia de inclusão, que é, né, a ideia de inclusão, que é, né, um conjunto de princípios, um complemento à educação geral, uma forma de escola especial separada das escolas regulares, a integração de crianças com deficiência nas escolas regulares e o atendimento prioritário de pessoas com necessidades especiais. Então, se você não assistiu o vídeo, assista, certo? Porque esse texto cai na maioria dos editais da VUNESP. E aqui é uma questão central do texto, né? Ele vai defender, né, que para ter avanço na ideia da inclusão, nós precisamos de uma escola especial separada, ó, segregou, gente, separou, né? E você já elimina a integração de crianças. Se você observar o texto, é muito mais que isso, né? O atendimento prioritário, ó, como essas são limitantes, né? E um complemento, não é nada disso que ele fala. Ele vai falar de um conjunto de princípios. Eu comento esses princípios na aula. Então, vai lá no meu canal, procura o texto, né? Procura o vídeo, aliás, né? Que está lá comentadinho, o texto inteiro, tá? Tá em 2 partes, se eu não me engano, certo? Então, importante esse texto. Aí eu falo dos conjuntos de princípios, né? Tem uma aula que é maior, outra aula que é menorzinha, mas são 2 aulas aí do texto do Mel Eiskell, né? Bom, 34, então aqui é letra A, né? O conjunto de princípios. 34, no artigo multimodalidade na alfabetização, Frade, Araújo e Glória discutem sobre como as crianças em processo de alfabetização atuam em ambientes digitais com linguagem verbal e outros recursos multimodais em eventos de uso de jogos, de produção de quadrinhos e de leitura de literatura digital e digitalizada. Para Frade, Araújo e Glória, o conceito de letramento ou letramentos deve ser compreendido como o uso social da leitura e da escrita de textos que empregam a linguagem verbal, mas também a escrita como centro, a prática de cópia de palavras e textos, outros recursos semióticos, outras estratégias que não dispersem a memória e outras ferramentas multimodais de decodificação. Então aqui uma questão falando aí de letramento, né, conceito de letramento, trazendo aqui o uso social da leitura e da escrita, que é também o pensamento da Adélia Lerner, né, que está casado aí com esse pensamento da Adélia Lerner, e aqui que empregam a linguagem verbal, mas também, né, empregam o quê? E aí eles estão falando de vários recursos digitais, né? E aí, como eu falei, a prática de cópia, né? Cópia não combina com o DNA da educação. Cópia não, né? Outras estratégias que não dispersem a memória também não é esse pensamento. A escrita como centro, né? E aqui limitou só a escrita. Então, a escrita, a leitura, né, é importante, então não. E outras ferramentas multimodais de decodificação, não. Os autores vão falar de outros recursos semióticos, né? Então, aqui eles citam muitos aqui, ó, linguagem verbal, uso de jogos, produção de quadrinhos, leitura digital, digitalizada. Por quê? Porque realmente nós estamos aí com uma geração
que é uma geração das telas, né? Uma geração digital. Quando a gente fala que não pode cair nas modas, né? Obviamente, mas a gente também não pode fugir da realidade, ou seja, não existe a questão digital, não existe o jogo. Não, a gente não pode negar a realidade, porque esse é um contexto que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade da tecnologia, né? E a tecnologia está aí. Então, por exemplo, você assiste essa aula porque você está no YouTube, e você consegue ver essa aula de qualquer lugar do Brasil por conta da tecnologia, né? Então a gente tem que respeitar isso, esse contexto. E o respeito aos contextos, né, é muito importante, tá? Certo? Então não esqueça disso, para que você tenha aí uma visão desse momento da educação. Bom, só para esclarecer o que é a semiótica, né? Porque muita gente vai ter essa dúvida. É a ciência que estuda os signos, portanto, seu campo de estudo é amplo. A ideia da amplitude, pois abarca todas as linguagens, verbais e não verbais, já que cada linguagem é formada de signos que permite a comunicação entre indivíduos. Isso porque os signos estão associados a algum tipo de representação, né? Por exemplo, o desenho que uma criança faz de sua família é uma representação, e aí, né, vai aí por vários outros exemplos, tá? Então, por exemplo, no conceito de alfabetização, considera a expansão da escrita no contexto cultural em processo de expansão, né? Então, nós precisamos entender que as linguagens hoje são mais amplas, né, do que a gente tinha, né? Então, são outros recursos aí. É importante isso que você entenda, certo? Eu recorri aqui aos meus escritos no celular, olha, tá vendo como eu estou vivendo? Tem o caderno também aqui, né? Mas de vez em quando tem que recorrer aos escritos Portanto, letra C, né? Letra C de casa. Bom, Cicerón e Carvalho, 2011, apontam a alfabetização científica como um dos objetivos centrais do ensino de ciências em toda a formação básica. As autoras fazem uma síntese de habilidades necessárias para a classificação de uma pessoa como alfabetizada cientificamente. Dentre essas habilidades, Cicerón e Carvalho apontam o quê, né? O reconhecimento de que a utilidade das ciências é ilimitada, a compreensão de que as ciências não dependem de questões sócio-históricas. Aí a gente já elimina essa, né? Por quê, gente? Claro que a compreensão da ciência depende de questões sócio-históricas. É só você olhar o passado aí, né? Teve gente que morreu porque afirmou, foi para a fogueira, né? Foi para a Inquisição, porque afirmou que o Sol, ou que a Terra girava em torno do Sol, né? Então, porque naquele momento não se admitia isso, que a Terra não fosse o centro do universo. E tinha uma questão religiosa envolvida, enfim. Recentemente, voltaram aí movimentos conservadores defendendo o terraplanismo, ou seja, que a Terra não é redonda, né? Ou, enfim, não tem esse formato que a ciência, né, provou que tem. Bom, e aí tem uma questão histórica do movimento conservador, enfim. Então, tem a ver sim, né? A defesa do não controle do uso dos conhecimentos científicos, não, né? Porque até existem questões éticas com relação aos conhecimentos científicos. A busca ativa por uma série de conhecimentos particulares. Será para restringir conhecimento particular? A distinção entre os resultados científicos
e a opinião pessoal. Opa, essa aqui é muito bacana, né? Então, quando eles defendem aí pessoas alfabetizadas cientificamente, eles estão defendendo quais habilidades, né? A distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal, ou seja, a ciência é aquela que vem tentar, né, trazer fatos, argumentos provados, sem que a opinião pessoal, as crenças, às vezes as ideologias deixem influenciar, embora elas influenciam, certo? Mas a ciência busca o quê? Essa racionalidade, né? Essa separação aí. Portanto, as autoras falam disso, certo? Embora na prática isso é bastante difícil, né? Sempre todo mundo é um pouco influenciado pelas questões sócio-históricas do momento, né? Então, 35, letra E, porque é segundo as autoras, tá? As autoras fazem uma síntese de habilidades para a classificação de uma pessoa alfabetizada cientificamente. Portanto, aquela que sabe distinguir ali os resultados científicos de opinião pessoal, né? E a gente viu muito isso aí. Pessoas, por exemplo, debatendo contra a vacina, né? E aí os resultados científicos falam, olha, a vacina é eficaz. Aí tem gente que coloca opinião, não é e tal, mas não existe um estudo científico que prova que a vacina não é eficaz. Existe estudo científico que prova que a vacina é eficaz. Ah, mas eu tenho uma opinião contrária. Essa é uma opinião, muitas vezes, pessoal, certo? Então, eu só estou aqui apimentando o debate, né? Eu sei que tem gente que vai comentar lá no ódio, né? E calma, gente, não comente na força do ódio, tá? Eu só estou fazendo reflexões, né? Eu sei que às vezes tem gente que entra lá no chat e detona, você falou isso, mas eu tenho aqui um estudo que prova que a vacina, né? Então, cuidado, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado com as informações que rolam por aí, porque às vezes são informações sem uma base científica. O que eu falo assim, não tem nenhuma publicação especializada, né? Então a gente precisa ter cuidado com a informação. Hoje nós vivemos uma era de muitas informações falsas, né? E a gente, todo dia aí, eu recebo no meu WhatsApp informações que não tem menor lógica, mas enfim, certo? Então isso serve de alerta aí para que a gente também não se prejudique nos concursos por isso, certo? Ó, foco no concurso. 36. Pensar a história da escolarização de jovens e adultos permite aos educadores compreender melhor a luta pelo direito à educação para essa parcela da população. Haddad e Pierro apresentam uma visão panorâmica do tempo ao longo dos 5 séculos da história posteriores à chegada dos portugueses às terras brasileiras. Eles afirmam que ao final do Império, 82% da população com idade superior a 5 anos era analfabeta. Olha a quantidade de pessoas que eram analfabetas no Brasil. Segundo Haddad e Pierro, o ponto alto do movimento de reconhecimento do direito de todos à escolarização e da correspondente responsabilização do setor público pela oferta gratuita de ensino aos jovens e adultos ocorreu com, né? Então, quando que na nossa história ocorreu aí realmente o movimento do direito de todos a terem acesso à escola? Porque muita gente até fala assim, né? Antigamente a escola era melhor. Aí precisa olhar a história e ver que antigamente poucas pessoas iam para a escola. E as escolas eram seletivas, ou seja, ia muitas vezes aquelas pessoas que tinham condições econômicas, que tinham uma boa estrutura, né? Então ela segregava, na verdade, a maior parte da população. Portanto, ela era uma escola para poucos, né? E toda vez que tem seleção, gente, aí eu estudei em escolas, né? Estudei na escola pública, mas a partir do ensino médio eu estudei em escolas que tinha processo seletivo, tinha concurso para entrar, né? E aí, claro, era ali os que se destacavam, aqueles que conseguiam passar na prova, né? Então,
depois do meu ensino fundamental, eu só participei de escola pública, né? Continuei na escola pública, mas escolas através de processo seletivo, de concurso, né? De vestibular. Então, só estudei em escola que era referência. E aí, lógico, né? Aí, gente, só tem gente selecionada, né? Que passou, que tem um conhecimento ali, que conseguiu responder uma prova e passar, enfim. E a educação, ela tem que ser para todos, né? Então, bom, vamos lá. Aí, quando que ocorreu isso? Na aprovação da Constituição Federal de 88, na implantação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, esse é antigo, hein? O Plano Nacional de Formação do Trabalhador, o PLANFOR, o Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, o FUNDEF, ou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, o PNAC. Quando que ocorreu isso? É claro que ocorreu com a aprovação da Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, que traz lá educação, é direito de todos, é função da família e do Estado, é direito subjetivo, ou seja, um direito que todas as pessoas já nascem com ele. A criança já nasce, já tem direito à educação, certo? Portanto, é na Constituição Federal de 1988 que cai nos concursos, artigo 205 a 214. Vá lá, se você não leu ainda a Constituição nesse ponto, e tem o 212A, que é o novo Fundeb, né? Tem que ler, é importante. Na obra 37, Práticas Avaliativas e Aprendizagens Significativas, Jussara Hoffmann, que a VUNESP a ama de paixão, defende que a avaliação da aprendizagem deve levar em conta, né? Então, também tem no meu canal a aula da Jussara Hoffmann, é uma autora referência aí quando se fala em avaliação, que você tem que entender. Se você quer passar num concurso da VUNESP, tem que entender Jussara Hoffmann, tá? Porque sempre tem uma questão dela. A importância do controle para alcance dos comportamentos planejados. Falou em controle, gente, não tem a ver com Jussara Hoffmann, certo? Não combina com a Jussara. As múltiplas dimensões do ensino nas diferentes áreas do conhecimento. Múltiplas, ampla, né? Várias dimensões, como isso é amplo. Nas diferentes áreas do ensino. Essa aí combina demais com o DNA da educação. Vou botar um pontinho aqui nela. Eu acho que é ela. Mas o que eu sempre falo, você não responde questão, essa aqui acerta e já vou para 38. Nunca faça isso na sua vida, certo? Você lê tudo para ver se é isso mesmo. A necessidade do diálogo para perguntar e obter. O diálogo é bom, hein? Combina com o DNA. Mas perguntar e obter respostas adequadas, aí não, né? Resposta adequada é uma coisa, né? Os mecanismos para observar e registrar resultados, como isso é limitante, né? É para uma coisinha ali. O tratamento igualitário e homogêneo, aí, na avaliação de diferentes alunos, falou homogeneidade, gente, dançou. Portanto, é a letra B de bola, as múltiplas dimensões do ensino nas diferentes áreas do conhecimento, letra B de bola. Qual o papel da didática frente aos desafios contemporâneos enfrentados pela escola? Selma Garrido Pimenta enfrenta essa questão afirmando o papel fundamental do professor para compreender o funcionamento do real e articular uma visão crítica da realidade com suas pretensões educativas, as quais define e reformula em função de contextos específicos. Essa relação entre a didática e a prática do professor é conceituada por Selma Garrido como uma questão também perguntando ali a ideia central, né, do autor, a relação entre didática e a prática, né? É o campo teórico da didática
é o campo profissional da didática, é a sociologização do pensamento pedagógico, é a epistemologia da prática, é a fragmentação contemporânea do conhecimento. Então, a relação entre didática e a prática é conceituada como pela autora. É uma questão, né, ali de pensamento da autora. Mas aqui a gente já pode eliminar essa fragmentação contemporânea do conhecimento, né? Bom, aqui não tem muita pista, tinha que realmente saber aí sobre esse conceito da autora, né, entre didática e prática do professor. Por isso que eu sempre falo, gente, o DNA da educação ele ajuda muito, 70% das questões. Algumas não, né? Algumas você tem que realmente saber ali o pensamento da autora, os principais pontos específicos, né? E aí, claro, aqui ela está falando de epistemologia da prática, né? Uma reflexão da prática. E aí eu sempre falo isso. A prática é importante? Sim. Mas a prática tem que estar aliada a essa reflexão, a esse pensamento que muitas vezes remete a um alicerce teórico, né? Porque muita gente fala assim, não, o importante é a prática, esses autores nunca entraram na sala de aula. Não é bem assim, né, gente? A gente não pode ser radical nesse ponto. E claro que a prática é importante, mas essa reflexão, né, episteme, ele pensar sobre a prática, fundamentar as suas ações, né? Então, ela está falando exatamente isso, a relação entre a didática e a prática do professor, certo? Então, quem tiver dúvidas, esse texto aí vale a pena você ler. Acho que eu vou gravar sobre ele também, tá? Então, por favor, aguarde, que eu estou gravando uma série de textos agora, né? Então, importante. Certo? Quem tem dúvidas, né, sobre a palavra epistemologia, é a reflexão geral, né, em torno da natureza, etapas, limites do conhecimento humano, ou pode ser também estudo dos postulados, conclusões, métodos diferentes do ramo do saber científico, das teorias e práticas em geral, né, avaliadas em suas questões cognitivas ou descritas em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais, suas relações com a sociedade, história e teoria da ciência, né? Então, exatamente isso aí, número 38, letra D. Segundo Ilma Passos Veiga, olha ela de novo aqui. O que se espera da escola hoje é uma educação de qualidade, tendo como sustentáculos o projeto político-pedagógico, o PPP, e a gestão democrática. Ó, tá vendo? Já teve outra questão dela. Assinale a alternativa que expressa corretamente a concepção da autora sobre o projeto político-pedagógico, né? Então, o que a autora pensa, né, sobre isso? O PPP como proposta deve constituir-se em tarefa comum do corpo diretivo e dos serviços pedagógicos, coordenação pedagógica, orientação, cabendo ao supervisor de ensino o papel de liderar o processo de execução, construção e avaliação do PPP. Vê como isso é limitante, né? Então, restringir um grupo ali, né? E a gente está falando de gestão democrática e de repente eu restringo a um pequeno grupo a decisão da política pedagógica da escola? Não, né? O processo de construção do projeto pedagógico da escola amplia a visão de tempo em duas dimensões. O tempo psicológico, o tempo da experiência vivida, em que o conhecimento é construído, e o tempo pedagógico, né? Tempo marcado pelo relógio, pela duração das atividades escolares. Será que é isso, né? Será que é isso, concepção da autora? O PPP exige... Desculpa, gente, deu um espirro aqui. Nossa, eu acho que eu estou gripando. O PPP, horrível espirrar na aula, né? O PPP exige uma reflexão acerca da concepção de educação e sua relação com a sociedade e a escola,
o que não deixa de lado uma reflexão sobre o homem a ser formado, as questões vinculadas à cidadania, ao trabalho e à consciência crítica. Olha que, né, reflexão, concepção da educação, relação com a sociedade, olha que coisa ampla, né? Opa, parece, né, ser aí a nossa alternativa. Então vamos ficar com a C por enquanto. A ideia-chave do projeto é a unanimidade considera o coletivo. Ó, unanimidade é uma coisa que não, né, combina com o DNA da educação. Existe até um pensamento, né? Eu não lembro se é do Einstein agora, que diz assim: uma noite onde todos concordam é uma noite perdida, né? Porque o debate de ideias é sempre importante para a construção, né? Considera o coletivo em suas dimensões de qualidade técnico-política, de democracia direta, a fim de que a escola seja espaço e tempo de inovação, investigação e construção da igualdade, né? Aqui unanimidade aqui. E o PPP é o instrumento legal e burocrático que fornece a fórmula, os mecanismos de criação de escola de qualidade. Olha, é uma fórmula, né? Opa, é a fórmula que jogou ali e dá certo, né? Na qual os conflitos são progressivamente eliminados em prol de uma cultura de paz e de aprendizagem ao longo da vida. Aí já né, desvirtuou a ideia de conflito, porque o conflito nem sempre é ruim, né? O conflito produz ali ideias, produz divergências, né? Então, portanto, é realmente a letra C, de casa, né? C, de casa. E o número 40... né? Eu vou parar na 40, gente, porque depois eu continuo, vai faltar 10 questões, tá? Então vou espirrar mais aqui. Na história do pensamento ocidental é recorrente a dicotomia entre razão e emoção, entre intelecto e sentimentos. Uma das consequências dessa dicotomia nas práticas pedagógicas é a dissociação entre o ensino e as relações entre os sujeitos na escola, entre professores e alunos. Rompendo essa falsa dicotomia, Vygotsky e Vallon são estudiosos que tratam da relação entre cognição e afetividade. Acerca da cognição e afetividade, em Vygotsky, Vallon, Marta Coll e Heloísa Dantas, né, afirmam que, também outro clássico da VUNESP, né? Então, um texto que está sempre aparecendo aí. Para Vallon, no início da vida, afetividade e inteligência são realidades apartadas que vão se unindo paulatinamente ao longo da vida, da primeira infância. Essa ideia de separar afetividade e inteligência não combina muito aí com Vallon, né? Para Vallon, a inteligência depende, para evoluir, das conquistas realizadas no plano da afetividade, embora o contrário não ocorra. Também não gostei dessa, né? Porque então a inteligência ela evolui à medida da questão da afetividade, mas a afetividade não influencia, né? Ficou esquisito isso aí. O recém-nascido, na perspectiva de Vallon, encontra-se em uma fase centrífuga, respondendo predominantemente aos estímulos do ambiente. E agora? Vygotsky defende que o papel mediador e determinista da cultura no desenvolvimento da afetividade é do sujeito psicológico. Essa palavra determinista não combina com o pensamento de Vygotsky. E Vygotsky entende que o indivíduo interioriza formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente, tornando suas. Essa é interessante, essa aí, hein? E aí, né? Então, mais uma questão conceitual, né? E dentro dessa questão conceitual, realmente é letra E. Vygotsky entende que o indivíduo interioriza formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente, ou seja, o Vygotsky é o autor aí do socio-interacionismo, né? Então, a cultura já traz ali uma série de elementos, e aí a gente vai trabalhar esses elementos, nem de todos de forma igual, né? Mas cada um ali vai interiorizar algumas coisas, entender isso, por isso que a sociedade
é diversa, né? Tem diversidade de pensamentos, de ações, né? Por isso que o ser humano é complexo, né? Porque ele vai ali fazendo as suas interpretações e as suas moldando ali a sua vida, o seu comportamento de acordo com a sua cultura, mas reinterpretando, reavaliando, revisando, né? Mudando, enfim. Por isso que a gente fala, a criança produz cultura, a criança brinca, né? Então, se você der a mesma brincadeira para várias crianças, vão aparecer várias situações diferentes, várias interpretações diferentes, e assim é a sociedade. Portanto, letra E, certo? Gente, vai ficar as 10 questões para depois, né? Mas, né, tô aqui meio gripando, eu acho. Mas não perca a parte 2, porque aí faltam só mais 10 questões, e é importante essa prova, porque ela é uma prova que traz muito do que a VUNESP gosta de cobrar, tá? Grande abraço e até o vídeo 2.